Bom, na última aula a gente viu a integral indefinida, que nada mais é do que a antiderivada, e começou a ver as técnicas para a gente calcular essas integrais. E a primeira, a gente viu aquelas que a gente manipula a função e consegue achar a antiderivada, tem aquela tabela de antiderivadas, que agora vai ser uma tabela de integrais indefinidas. E vimos uma técnica, que é a técnica mais importante, que é a regra da substituição, que consiste em você substituir a variável da função, a partir de uma relação lá com a função, conseguindo trocar toda a função que está numa variável para outra e que a integral fique mais simples. Essa é a ideia. A gente fez na aula passada um monte dessas integrais e a última que eu fiz foi a de cosseno ao cubo de x, em que a estratégia foi usar as identidades trigonométricas para simplificar o integrando antes de executar a integral. Esse tipo de integral é chamado de integral trigonométrica justamente por isso, porque você precisa das identidades trigonométricas para resolver ela. Hoje vamos ver algumas outras dessas integrais trigonométricas para poder aprender a resolver elas usando essas identidades. Vou fazer aqui uma seno ao cubo de x que é parecida com a que eu fiz na aula passada. E a identidade que eu vou usar aqui é aquela que diz que o cosseno ao quadrado de alguma coisa mais o seno ao quadrado é igual a 1, que é a identidade fundamental da trigonometria. Vamos usar nessa integral aí essa identidade. Então eu não sei quem que é a função que eu derivar da seno ao cubo de x, eu estou procurando justamente isso, estou procurando a integral indefinida, a função que eu derivada ao que está aqui dentro. Substituição, se eu chamar seno de x de u, o meu du vai envolver cosseno, então não vai ser só dx. Se eu só tem essa escolha, se eu chamar de seno ao cubo de u, a derivada vai ficar super complexa, não vai ter nada aqui para poder substituir. No entanto, eu posso reescrever essa função antes de derivar assim, ó. Posso pensar que isso aqui é a integral de seno de x ao quadrado, seno de x dx, que nada mais do que seno ao cubo. E esse seno ao quadrado eu posso substituir ele por essa identidade aqui. Seno ao quadrado nada mais é do que 1 menos cosseno ao quadrado. Então, se fazendo essa troca, a integral vai ficar, esse seno ao quadrado vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, que multiplica seno de x dx. Qual foi a vantagem em fazer isso? Apesar da integral parecer que for mais complexa, qual foi a vantagem em fazer isso? Porque agora, se eu chamo de u o cosseno de x, que aqui aparece ao quadrado, o du dx, que é a derivada do u, é o u', é justamente menos seno de x. Se eu passo esse dx para cá e passo menos para o outro lado, eu tenho esse termo aqui, ó. Eu tenho que seno de x dx, seno de x dx, passei o dx para cá multiplicando, é igual a menos du. Então, esse termo aqui ao quadrado vai ficar u, e esse termo aqui todo vai ficar menos du. Então, a integral que era toda em x vai se transformar na integral toda em u. Muito mais simples de resolver. Então, como é que vai ficar a integral? A integral vai ficar a integral de 1 menos u ao quadrado, que multiplica menos du. Ou, simplesmente, aqui como tem um menos 1 multiplicando e integrando, eu posso tirar ele lá, vai ficar menos a integral de 1 menos o 2 du. Então, perceba que é uma integral bem simples. Essa integral, então, vai ficar igual a menos, vamos integrar aqui, a integral de 1 em relação a u é a função que sou derivada a 1, que no caso é u, né? Em relação a outra função que sou derivada a 1 é u. Menos 1/3 de u3, aplicando aquela regra da potência. Eu posso colocar um mais c, posso colocar o mais c do lado de fora, para não ficar multiplicado por nada. Mais c. Ou, se eu distribuir aquele menos lá, vai ficar 1/3. Se eu multiplicar aqui, vai ficar mais de u3, vou colocar ele aqui na frente, menos u, mais c. Essa aqui seria a integral em u. Só que eu tinha lá no início uma relação entre u e x, que é essa relação aqui. U é igual a cosseno de x. Agora basta substituir. Então, a integral em x vai ficar 1/3 de cosseno ao cubo de x menos cosseno de x mais c. Essa é a função que, se você derivar, dá seno ao cubo de x. Certamente vai dar a mais complexa, mas com as identidades trigonométricas você consegue converter a resposta nesse termo aqui. Então, essa é a estratégia que as integrais trigonométricas seguem, é isso que a gente vai ver hoje, que é usar, verificar antes, né, se não dá para você fazer por substituição simples ou por um outro método. Se não conseguir, verificar se você não consegue, mexendo na função, trabalhar com a substituição, por exemplo. Percebam que a substituição a gente já tem que pegar mais ou menos a malícia dela. O que acontece? Se você chama alguma coisa de u, o du vai ter que estar lá dentro bonitinho.
Então, se você chama alguma coisa que envolve x aqui, o dx, o que multiplica, ele vai ter que estar em função do u. De modo que quando você fizer a troca, fica todo mundo em função de u. Então, a malícia é o quê? É você chamar alguma coisa de u já prevendo o que vai ser o du. O que vai ser a derivada da função. Eu não pude fazer isso aqui, porque se eu chamasse de seno, a derivada ficaria cosseno, que não tem nada para substituir com cosseno aqui. E essa era uma das escolhas. Se eu chamasse de seno ao cubo também, ficaria uma derivada muito mais complexa, que não tem os termos aqui, mas mexendo eu consegui fazer isso. Chamando essa parte de u, o du, a derivada do u, ficou envolvendo o seno de x dx, e aí eu consegui trocar todo o x por u. Então vai ser com essa estratégia, usando essa estratégia de substituição, que a gente vai mexer nas funções, pensando nela e usando as identidades trigonométricas. Vamos fazer essa aí, letra B. Seno à quinta cosseno ao quadrado de x dx. Essa tem seno e tem cosseno. Então, em tese, você conseguiria fazer ali por substituição. O problema é o seguinte, olha, se você chama de u, por exemplo, o seno, o du dx vai ser igual a cosseno de x. Ou, se eu passo o dx multiplicando, eu vou parar de passar o dx multiplicando, perceba que toda vez eu vou ter que passar o dx multiplicando. Então eu vou escrever du igual a cosseno e o dx do lado de cá, já feito, né? Toda hora eu estou fazendo as frações e passo multiplicando. Então o du dx vai ser igual a cosseno de x dx. Aliás, o du vai ser igual a cosseno de x dx. Qual que é o problema? Isso aqui vai virar u, ó, se eu chamar de u sem o 5, sem a potência. Então, ok, vai ficar u elevado a quinta. Agora aqui eu tenho dois cossenos. Então eu só vou conseguir trocar um dos cossenos dx e vai ficar sobrando um cosseno lá dentro, porque eu só vou conseguir sumir com um deles em função do du. Então esse aqui é o problema dessa integral. A estratégia é sempre você, quando tiver seno e cosseno, você chamar alguma coisa lá na integral tudo de seno, né, algumas coisas multiplicadas, somado com seno, e no final tem um cosseno de x dx. Porque se você chamar o seno de u, vai estar lá o du bonitinho para você substituir. Ou, antes, você chama tudo de cosseno, no final lá guarda um seno de x dx. Por quê? Porque se você chamar o que está aqui dentro de u, se tudo aqui que envolve cosseno for u, o du vai ser justamente a derivada dele, que é seno de x dx. Então a estratégia das integrais trigonométricas vai mais ou menos por esse caminho. Você guarda uma função lá e tenta transformar as outras na outra função, que envolve ali na derivação. E é isso que eu vou fazer. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer essa. Então, cosseno ao quadrado eu consigo transformar em seno para a identidade fundamental, ok. Eu acho que eu vou guardar um seno. Olha como é que vai ficar. Ó. Eu vou pegar essa integral e vou tirar um seno aqui para guardar ele lá junto com o dx, vai ficar seno de x. Seno à quarta de x, vai dar seno à quinta. Cosseno ao quadrado de x dx. Eu posso pensar nessa função assim, ó, integral de seno à quarta, eu posso pensar que é seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, e esse seno eu vou colocar lá perto do dx. Seno de x dx. Então a minha ideia é o seguinte, eu vou guardar esse seno de x dx aqui para substituir pelo du, e tudo que antecede a ele eu vou tentar escrever em função de cosseno. Aqui já está, e aqui eu consigo. Olha como é que aqui eu consigo escrever em função de cosseno. Por quê? Porque eu tenho identidade fundamental, que diz que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, ou seja, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então eu vou trocar esse seno ao quadrado por isso. Então, olha como é que vai ficar a integral. Eu estou fazendo isso tudo para quê? Para poder chamar alguma coisa, o que antecede aqui de u de cosseno, e a derivada dele está lá, bonitinha para substituir, sem nada aqui antes que envolve seno. Então, vou chamar isso aqui de 1 menos cosseno ao quadrado. Vai ficar integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado, esse quadrado estava lá, cosseno ao quadrado de x, seno de x dx. Qual foi a vantagem em reescrever a minha função a ser integrada nessa forma? Porque observem, se aqui eu chamo de u o cosseno de x, o du dx, que eu já vou escrever o dx do lado de lá, é o du dx, vai ficar igual a derivada do cosseno. Então vai ficar menos seno de x, vou escrever o dx já do lado de cá. Ou, em outras palavras, o que eu tenho aqui para substituir é seno de x dx, seno de x dx vai ser igual a menos du. Então esse negócio aqui vai virar só menos du, e todo cosseno aqui vai virar u. Esse cosseno aqui vai virar u, e esse cosseno aqui vai virar u. Ou seja, a integral vai ficar só em função de u. Tudo aqui virou u, porque estava envolvido com cosseno, e a derivada dele já foi guardada desde o começo, para poder substituir ela direta. Então essa integral em u vai ficar integral de 1 menos u ao quadrado, u é o cosseno, ao quadrado, cosseno ao quadrado vai ficar u ao quadrado, seno de x dx vai ficar menos du.
Então a integral que era toda em x ficou toda em u por causa dessa troca aqui. Se eu chamei o u de cosseno de x. Encontrei o du lá bonitinho para substituir. Cosseno de x dx. Vou passar esse menos lá de fora, que é um menos 1, vai ficar menos integral. Vou desenvolver esse quadrado, vai ficar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que multiplica o 2, du. Então vai ficar menos a integral de... Vou distribuir esse U2 lá para dentro. Vai ficar o 2 menos 2U4 mais o 6, né? Porque é o 2 vezes o 4, deu. Então a integral ficou bem simples. Ficou uma função polinomial aqui, essa integrada. A gente já viu como faz. Então, integrando aqui a função... Deixa eu reescrever aqui. Integrando aqui a função, fica menos a integral, deixa eu escrever aqui, o 2 menos 2, o 4 mais o 6, deu. Então, calculando aqui a integral, vai ficar menos, integral de U2 vai ficar 1/3 de U3, menos 2, que multiplica. Integral de U4 vai ficar 1/5 de U5, mais 1/7 de U7. Vou colocar uma constante no final só para generalizar o resultado. Deixa eu distribuir esse menos aqui para dentro. Quem está negativo vai ficar na frente? Esse aqui, ó. Vamos multiplicar esse menos por menos 2. Então vai ficar 2/5 de U5. Esse aqui vai ficar menos 1/3 de U3. Menos 1/7 de U7 mais C. Tá aí a derivada da função. A derivada, a integral indefinida da função. Eu tinha lá a relação de U igual a cosseno. Então vou trocar agora. Todo U vai virar cosseno. A integral da função vai ficar 2/5 de cosseno à quinta, menos 1/3 de cosseno ao cubo, menos 1/7, não é mais não, menos 1/7 de cosseno à sétima de x, mais uma constante. Essa é a função que você derivar, dá essa aqui que está dentro. Então a estratégia das integrais definidas vai ser perceber essa relação entre a função e sua derivada. Como a derivada do seno é cosseno e a do cosseno envolve o seno, é menos seno, eu tenho que pensar isso antecipadamente. Eu vou guardar lá, junto com o dx, uma das funções e vou tentar escrever tudo que antecede a ela em função da outra. Para na hora que eu chamar uma parte de u, o du está lá bonitinho para substituir. Então essa é mais ou menos a estratégia de quase todas as integrais trigonométricas e essa antecipação que a gente tem que fazer para aplicar essa regra. Mais uma integral trigonométrica, essa aí envolve seno ao quadrado. Então pense, por que eu preciso das identidades trigonométricas? Se você chama o seno de u, o du não vai estar lá para substituir, né? Se você chama o seno de u, o du dx, que eu já vou escrever do lado de lá, vai ser cosseno de x dx. Cadê o cosseno de x dx para substituir aqui? Não tem jeito. Se você chama o seno ao quadrado de u, aí vai ficar pior ainda, né? Se você chama de u seno ao quadrado, o du vai ficar igual a 2 seno x cosseno x dx. Aí sim piorou. Essa expressão que não tem mesmo. No entanto, essa aqui tem um problema, que é o seguinte. Se eu transformar esse seno ao quadrado para cosseno, vai ficar só o cosseno também. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado dx. Então não vai ter a outra função lá perto do dx para poder substituir. Esse tipo de função, o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, vai precisar de uma identidade específica para ela. Ela não vai ser aquela da identidade fundamental que a gente viu nas anteriores. A do seno ao quadrado, eu posso escrever isso, porque tem uma identidade lá na trigonometria, que é a identidade do arco duplo, que diz o seguinte, que o cosseno de 2x pode ser escrito como 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Isso aqui se manipula lá com a soma de arcos e a identidade fundamental. E que o cosseno de 2x pode ser escrito como 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então existe essa identidade para esse arco duplo aqui, para você sair desse ângulo duplo. Eu posso isolar o cosseno ao quadrado do seno ao quadrado aqui. Ó. Quando tiver um seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, ele pode ser escrito assim. Ó. Então eu tenho aqui o 2 cosseno ao quadrado de x. Vou passar esse menos 1 para o outro lado, que são trocado. Vai ser igual a cosseno de x mais 1. Ou cosseno ao quadrado de x vai ser igual a cosseno de 2x mais 1 sobre 2. E essa é a identidade que a gente vai utilizar para fugir dessas expressões, que é só ela ao quadrado lá dentro integrando. E a do seno ao quadrado sai daqui também. Eu posso passar esse 2 seno ao quadrado positivo para o outro lado, passar isso para cá, vai ficar igual a 1 menos cosseno de 2x, ou seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, eu posso colocar na mesma ordem aqui.
que o seno vai ser 1 menos cosseno de 2x menos 2 e o cosseno ao quadrado vai ser igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Como é fácil memorizar, porque só muda o sinal do meio, né? Então essas são identidades que a gente vai usar para fugir dessas integrais, que é só seno ao quadrado ou só cosseno ao quadrado. Porque observe, se eu faço essa troca aqui, ó, usando essa identidade, o seno ao quadrado pode ser escrito assim, vai ficar integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, é dx. Então, a integral que era seno ao quadrado ficou integral desse tipo, que eu posso pensar que é a integral de 1 sobre 2 menos cosseno de 2x sobre 2 dx. Deixa eu passar para outra página. A integral de 1 sobre 2 menos cosseno de 2x sobre 2 dx. Essa integral aqui, só transcrevi lá para outra página, exatamente como está aqui. Essa integral pode dividir em duas, vai ficar a integral de meio dx menos a integral de cosseno de 2x sobre 2 dx. Ou ainda posso escrever como, aqui como uma constante dentro do integrando, vai ficar a integral meio vezes a integral de 1 dx, esse 1 nem precisa escrever. Posso só deixar como dx aqui como se tivesse 1, né? A função que sua derivada a 1 é x. Então essa integral aqui está feita. E posso tirar esse meio lá de dentro, vai ficar meio da integral de cosseno de 2x dx. Então a integral de seno ao quadrado, usando essa identidade aqui, ela pode ser reescrita como é o cálculo dessa integral aqui. Perceba que ficou uma integral muito mais simples, porque essa integral de 2x, que é 2 vezes x, a gente consegue fazer ela por substituição. Como? Se eu chamo u de 2x, o du, que eu já vou escrever o dx do lado de lá, é igual a derivada do 2x, que é 2 dx. Ou o dx, que é o que eu tenho para substituir lá, é igual a du sobre 2. Então como é que vai ficar essa integral? Vou deixar fazer todas juntas. Vai ficar meio da integral de dx, a gente já sabe que essa integral aqui dá simplesmente x, menos meio da integral já substituída de cosseno de 2x, cosseno de u, vezes du sobre 2. Ou vai ficar meio da integral de dx, menos, ou vou tirar o meio lá de dentro, vai ficar meio vezes meio, dá 1/4, da integral de cosseno de u du. Então agora ficou uma integral bem simples, né? A função que sua derivada cosseno é o seno. Então integrando aqui, isso vai ficar igual a meio. A função que sua derivada a 1, aqui a integral de dx é simplesmente 1 dx, é x, né? Vou deixar para colocar uma constante só no final. Menos 1/4 da integral de cosseno de u du, que é simplesmente seno de u mais uma constante. No final das contas, eu substituo u por quem ele é, que no caso é 2x. Vai ficar meio de x menos 1/4 de seno de 2x mais c. Essa é a função que sua derivada é seno ao quadrado. Então, recapitulando aqui, toda vez que você tiver seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, a única forma de sair dessas integrais indefinidas é você fazer essa troca aqui, em que o seno ao quadrado aqui fica menos, o cosseno ao quadrado aqui fica mais, porque elas saem dessa identidade trigonométrica. Então essa é uma outra identidade que vai permitir a gente calcular algumas integrais como essa aqui e a do cosseno ao quadrado. A do cosseno ao quadrado segue um caminho análogo, vai mudar só o sinal do meio ali, do passo a passo aqui. Divide em duas, isola as duas aqui, vai fazer uma substituição sempre bem mais simples. Enquanto aqui eu não conseguia substituir nada por u, de modo a resolver a integral, colocar ela toda em forma de u, aqui ficou bem simples, né? Ficou só o cosseno de 2x, a gente trocou só a parte lá de dentro para o u e conseguiu resolver a integral. Então, seno ao quadrado e cosseno ao quadrado saem por essa identidade trigonométrica aí. Vou fazer mais uma. Percebam que essa aqui é bem parecida com uma outra que a gente fez. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, ó. Com a letra B. A outra, seno à quinta, cosseno ao quadrado. Essa aqui é seno ao quadrado, cosseno à quinta. O que muda? Naquela anterior, o que a gente fez? A gente guardou um seno, pegou um seno desses aqui, separou o seno em seno elevado a 1 vezes seno elevado a 4, passou ele lá para o cantinho, guardou ele lá junto com o dx e escreveu tudo que antecedia essa expressão em função do cosseno. Por quê? Porque eu já tinha um cosseno ao quadrado e esse seno a quarta é seno ao quadrado ao quadrado. Então eu consegui transformar isso aqui em cosseno e resolver uma integral. O que muda nessa aqui? O que muda aqui é o cosseno que aparece ao quadrado. E vai ter uma relação, no livro do estudo tem uma regra geral para analisar isso, que se você tem uma expressão aqui em que um expoente é ímpar, outro expoente é par, o caminho vai ser sempre esse. Aqui no caso eu tenho um expoente ímpar em cima do seno, um expoente par em cima do cosseno, e significa que eu vou isolar o seno lá no cantinho e vou transformar tudo em cosseno. Na outra vai ser o contrário.
Mas eu acho que não precisa decorar essa regra, não, porque basta a gente testar a substituição. Então essa aqui, enquanto essa aqui a gente guardou lá perto do dx um seno, vamos guardar aqui lá perto do dx um cosseno. É o que tem ímpar aqui, né? É a potência ímpar. Então vou escrever isso aqui como integral de seno ao quadrado vezes cosseno a quarta de x, cosseno de x, vai ficar cosseno a quinta dx. Então, se eu estou reservando esse cosseno aqui, significa que eu vou escrever tudo que antecede a ele em função do seno. E a diferença vai ser essa, né? Enquanto essa aqui a gente guardou o seno, essa aqui a gente vai guardar o cosseno e vai escrever tudo em função do seno. Então, vai partir uma regrinha que parte dessa relação entre expoentes ímpares e pares, aqui em cima do seno e do cosseno, quando isso está dentro do integrando. Você não precisa memorizar essa regra, você testa, se não der certo, você faz do outro. Você guarda o seno e verifica. Normalmente você guarda quem está lá ímpar nessa relação. Então vou escrever todo mundo aqui em função de seno, tudo que antecede o cosseno em função de seno, esse aqui já está, falta esse. E esse cosseno ali, cosseno a quarta, o mesmo caminho, vai ficar cosseno ao quadrado de x ao quadrado, cosseno de x dx. Esse cosseno ao quadrado eu vou trocar por seno menos 1, né? 1 menos seno ao quadrado, eu tenho que cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado. Então vou trocar aqui. A integral vai ficar integral de seno ao quadrado de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x ao quadrado cosseno de x dx. Qual que é a vantagem? Exatamente como lá naquela anterior. Se eu chamar de u o seno de x, ou seja, isso aqui vai virar u, isso aqui vai virar u, a derivada é justamente isso aqui, ó. O du dx, que é o du, já vou escrever o dx do lado de lá, é a derivada desse termo, que é cosseno de x dx. Aí trocamos a integral toda, que era em x, para a integral toda em u. Vai ficar integral, ao invés de ser seno, vai ser u ao quadrado, que multiplica 1 menos u ao quadrado, cosseno de x dx é simplesmente du. Então tá aí já transformada a minha função. O caminho vai ser o mesmo, vou desenvolver o quadrado. Vai ficar o 2, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Du, perceba que mudou só um sinalzinho que apareceu lá no outro, né? Vou distribuir aqui, vai ficar integral de u2 menos 2u4 mais o 6. Du. É sempre interessante quando você tiver termos somados subtraídos, você deixa dentro de um parênteses para indicar que a integral está compreendendo todo mundo aqui. Integrando, isso aqui vai ficar igual a 1/3 de u3 menos 2, que multiplica 1/5 de u5 mais, aqui eu escrevi errado, era u2 vezes u4, dá u6, né? U6. Então, a integral vai ficar 1/7 de u7 mais uma constante. Voltando para x, quem quer o x? O u era seno de x, então vai ficar 1/3 de seno ao cubo, terço de seno ao cubo, menos 2/5 de seno à quinta, mais 1/7 de seno à sétima, mais c. Essa é a função que você derivar da seno ao quadrado cosseno à quinta. Então aqui a gente só usou a identidade fundamental e a relação que existe é essa, em quem que aparece ímpar ali no integrando. Aqui uma integral que envolve tangente e secante. Não envolve mais seno e cosseno. No entanto, a regra ela é bem parecida. Por quê? Porque a tangente e secante também tem uma relação entre si na derivação, né? Eu sei que a derivada da tangente de x é secante ao quadrado. Então é uma relação, mas não é uma relação direta, igual a do seno e cosseno. E a derivada da secante de x é secante vezes tangente. Então também é uma relação entre secante e tangente, mas não é uma relação direta igual a do seno e cosseno. No entanto, o caminho vai ser o mesmo. A estratégia é você guardar uma delas perto do dx e chamar tudo que antecede a ela de ou de tangente ou de secante. E eu tenho uma identidade trigonométrica que envolve também secante e tangente, que é uma identidade que sai justamente da identidade fundamental, né? Se você pega a identidade fundamental, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e você divide todo mundo por cosseno ao quadrado, olha o que acontece. Aqui eu vou poder simplificar o cosseno ao quadrado, vai ficar igual a 1. Vai ficar igual a 1. Mais, esse aqui eu vou escrever todo mundo ao quadrado, vai ficar seno de x sobre cosseno de x. Todo mundo ao quadrado, já que os dois são quadrados.
igual aqui também eu posso escrever todo mundo ao quadrado. 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Aqui 1 ao quadrado é 1, e cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado. E posso escrever isso aqui como 1 mais seno sobre cosseno é tangente, e 1 sobre cosseno é secante. Então essa é a identidade elementar que a gente vai usar para associar o seno, a tangente à secante. E essas são as relações de derivação que a gente vai usar na hora de fazer a substituição. Então o que muda aqui são as identidades. A estratégia é exatamente a mesma. Então aqui se eu tenho uma tangente à quinta e uma secante à quarta, aquela relação de par ou ímpar fica diferente. Por quê? Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se eu for chamar todo o u de tangente, eu tenho que estar guardadinho lá perto do dx, uma secante ao quadrado. Ou eu posso pegar uma secante e uma tangente para chamar todo mundo de secante e lá ter a derivada da secante, com a secante e a tangente. E a transformação também se dá ao quadrado. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Bom, eu posso escrever lá no cantinho uma secante ao quadrado. Eu posso escrever aqui, ó. Vou separar aqui tangente à quinta de x. Secante à quarta, eu vou escrever secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x dx. E vou deixar ele reservado aqui. Isso é um indicativo de quê? Que tudo que antecede a ele eu vou chamar da função cuja derivada é da secante ao quadrado, no caso é tangente. Então aqui já tem função de tangente ok, e esse aqui dá para eu transformar em função de tangente, porque é secante ao quadrado. Ficou borrado, mas é secante ao quadrado e é secante ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho essa relação aqui. Eu sei que secante ao quadrado é 1 mais tangente. Então, posso escrever isso aqui, ó, como a tangente à quinta de x. Secante ao quadrado eu vou escrever como 1 mais tangente ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x dx. Por que foi interessante fazer essa troca toda? Porque agora, se eu chamo de u a tangente, isso vai virar u, isso vai virar u, o du dx, que é a derivada, u', vai ser justamente a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. dx, vou colocar um dx já do lado de cá. Então perceba, todo mundo vai virar u ou du. Esse vai virar u, esse vai virar u, e esse termo aqui inteiro vai virar du. Então a integral vai ficar integral de u à quinta, que multiplica 1 mais u ao quadrado, e esse termo todo vai ficar du. Posso distribuir ali, vai ficar a integral de u à quinta mais u à sétima du. E agora ficou simples de integrar. Integrando ali termo a termo, a de u à quinta vai ficar 1/6 de u6, a sétima vai ficar 1/8 de u8 mais 6. Está integrada a função. Basta voltar para x. Quem era a relação do u com x é igual a tangente, então vai ficar 1/6 de tangente à sexta de x, mais 1/8 de tangente à oitava de x, mais c. Então, observem que a relação é a mesma, a estratégia é a mesma, mas as relações são diferentes. E tem que ter cuidado com esse negócio do quadrado. Se eu tentasse reservar aqui uma tangente, vezes uma secante, qual que seria o outro caminho alternativo aqui? O outro caminho que a gente poderia ter seguido para tentar resolver essa integral aí é chamar o u de secante. Para isso, eu tenho que ter a derivada da secante lá separada junto com o dx. A derivada da secante é secante vezes tangente. Então, eu vou guardar uma secante e uma tangente lá. Vai ficar integral de tangente à quarta de x, secante ao cubo de x. Então, tirei uma tangente e tirei uma secante. Vou escrever isso aqui como secante vezes tangente dx. A tangente à quarta, eu posso pensar que é uma tangente ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar tangente ao quadrado, que é a tangente à quarta, secante ao cubo, secante de x, tangente de x, dx. A gente viu que eu tenho a identidade que a secante ao quadrado, a gente usou na anterior ali, é 1 mais tangente ao quadrado. Ou que a tangente ao quadrado de x vai ser igual a secante ao quadrado menos 1. Menos 1. Então, vou trocar isso aqui por secante ao quadrado menos 1. A integral vai ficar igual. Integral de secante ao quadrado de x menos 1 ao quadrado. Secante de x ao cubo, secante de x, tangente de x dx. Ficou longo, mas olha como é que vai fazer a substituição inteira. Se eu falo que u é secante de x, isso vai virar u, isso vai virar u. A derivada, o du dx, é justamente a derivada secante, que é secante vezes tangente. Du dx.
Então esse termo vai virar U, esse termo vai virar U, e esse termo inteiro aqui vai virar simplesmente du. Então a integral vai ficar igual. Integral de U ao quadrado, menos 1 ao quadrado, vezes U ao cubo, vezes du. A integral ficou simples, né? Devolvendo o quadrado aqui vai ficar U à quarta, menos 2U2, mais 1, U3 du. E vai ficar igual a integral de... Deixa eu escrever aqui. Vamos sair do campo de visão. Distribuindo vai ficar U à quinta, menos 2U ao cubo, mais U3. Aqui é U ao cubo, peraí. U ao cubo. Vai ficar U à sétima, vezes U à quinta, mais U ao cubo, certo? Então ficou U à sétima, U à quinta, mais U ao cubo, deu. Então integrando a função, vai ficar igual a 1/8 de U elevado a 8, menos 2 vezes 1/6 de U elevado a 6, mais 1/4 de U elevado a 4 mais C. Está aí a derivada em U. Vou voltar ela para x. A integral vai ficar 1/8 de secante ao quadrado de x. Esse secante é a oitava de x, aqui U é secante de x, menos 2/6 é 1/3, 1/3 de secante à sexta de x, mais 1/4 de secante à quarta de x mais c. Essa é a função em secante que, se eu derivar, dá essa função aqui. Então, às vezes, algumas integrais vão ser possíveis de ser resolvidas por caminhos diferentes, né? Aqui, nesse caso, a gente... anterior... Tá aqui. Aqui, nesse caso, a gente tinha a tangente à quinta, secante à quarta. O que eu fiz foi guardar a secante ao quadrado para chamar todo mundo que antecedia de secante. E deu certo. Então, esse aqui não teve problema. E nesse caso aqui, a mesma integral também poderia ter guardado a secante vezes tangente, chamado todo mundo que antecede de secante. Porque aí, se eu chamar de U a secante vezes tangente, que é a derivada do U, vai estar lá para substituir. Desse modo, integrais nem sempre tem um caminho único para ser resolvidas, tem caminhos distintos. Mas observe o seguinte, uma coisa interessante aconteceu. Quando eu caminhei usando a tangente como U, olha o que deu a integral. Deu isso aqui. Quando eu resolvi usando o U como secante, a integral deu isso aqui. E essas expressões não são equivalentes. Então, como que pode, se eu estou procurando a função que se eu derivar dá essa, ela dá diferente? É porque tem várias funções que se eu derivar, dá essa que estão integrando. O que se preserva na integral, diferente da derivada, a derivada, independente do método que você usar para derivar, o resultado vai ser igual. Às vezes ele fica um pouco diferente, mas se você mexer um pouco nele, você vê que eles são iguais. Né? Se você transforma um produto no quociente e deriva pela regra do quociente, vai dar um resultado. Se você faz o contrário, vai dar outro, com a mesma função. No entanto, se você mexer um pouquinho lá na resposta, você verifica que são iguais. Na integral, não. Na integral, eu não sei se vai conseguir, mas acho que tenho quase certeza que nesse caso aqui não vai acontecer. Eu trabalhar com identidades trigonométricas aqui e mexer nessa até ela ficar exatamente igual a essa. Porque o que se preserva na integral não é o resultado da integral indefinida, é o resultado da integral definida. Então, independente da forma que você resolver e do resultado que você conseguir, se você aplicar isso no intervalo, se fosse uma integral do tipo, sei lá, de 1 até 2, qual é a integral? Estou pegando outra folha aqui também. É a da secante. É porque está atrás. Cadê a da secante que eu acabei de resolver? Essa que eu virei, bagunça. Aqui, ó. Essas duas aqui. É a mesma integral que eu resolvi por dois caminhos diferentes. Estava mostrando outra folha. Resolvi essa integral aqui, chamando o U de tangente, consegui isso. Resolvi essa integral aqui, que é a mesma, chamando o U de secante, fazendo todo esse procedimento antes, e consegui isso. E esses resultados aqui não são equivalentes. Eles são resultados diferentes entre si. E você não consegue, às vezes sim, mas na maioria do caso, não mexer num resultado para encontrar o outro.
igual a gente faz lá na derivada. Por que isso acontece? Porque na integral indefinida, aliás, nas integrais, o que se preserva é a integral definida. Então, essa função aqui, se fosse integral de integral de 1 até 2, de tangente à quinta secante à quarta, independente do caminho que você seguisse para resolver a integral indefinida, para encontrar a antiderivada, se você encontrasse nesse caso, quando você aplicar isso aqui de 1 até 2, que é isso aqui quando for 2, menos isso aqui quando for 1, isso aqui quando for 2, menos isso quando for 1, o resultado vai ser igual. É isso que se preserva no mundo das integrais. É a integral definida. Se você resolver essa integral indefinida e aplicar ela aqui do limite de integração superior de 1 até 2, você vai encontrar o mesmo número. Essa expressão aqui, ó, é o que sempre é igual no mundo das integrais. Então, às vezes você segue, como a gente vai ver muitos métodos aqui para integrar, às vezes dependendo do método que você seguir, você consegue uma resposta diferente. No entanto, se você aplicar essa integral no intervalo de integração, independente da forma que você conseguiu a sua resposta, o resultado vai ser sempre igual. Vai ser sempre o mesmo resultado. É isso que se preserva. É essa continha aqui na subtração do intervalo superior para o intervalo inferior que vai se preservar e fazer esses resultados aqui serem equivalentes. Ok? Vamos fazer mais uma aí. Tangente à quinta, secante à sétima. A gente fez um em que os expoentes não eram, um era par, outro era ímpar. Agora vamos fazer um que os dois são ímpares. Então a estratégia tem que ser a mesma. Ou vou guardar uma secante ou uma tangente lá perto do dx e chamar todo mundo de secante, que antecede a ele. Ou vou guardar uma secante ao quadrado e chamar todo mundo que antecede a ele de tangente ao quadrado de x. Bom, aqui como estão os dois ímpares, e como a transformação da secante para tangente é em função da secante ao quadrado ou da tangente ao quadrado, eu intuo que se você guardar uma tangente e uma secante lá, vai ficar secante à quarta de x, a tangente à quarta, secante à sexta de x. Então eu tirei uma tangente e uma secante, vai ficar secante vezes tangente de x dx. Porque aí eu consigo transformar uma na outra. Como eu guardei uma secante vezes uma tangente, isso indica que o que antecede vai ser a função que se eu derivar da secante vezes tangente, que é secante ao quadrado. Então tem que chamar todo mundo que antecede de secante. Aqui já está secante, assim eu consigo. Mesmo caminho lá do anterior. Isso vai ficar igual a tangente ao quadrado, secante à sexta, secante de x, tangente de x, dx. Esse termo aqui eu consigo escrever, né, lembrando que a secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado, a gente tira isso aqui da identidade fundamental, ou que a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Então vou trocar a secante ao quadrado por esse termo, isso vai ficar integral de secante ao quadrado menos 1, secante à sexta, secante de x, tangente de x, dx. Vou chamar de u a secante, de modo que meu du vai ser a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Então está ali no jeito para substituir, dx. Então a integral vai ficar integral de secante ao quadrado, vai ficar u ao quadrado, menos 1, u a sexta, e secante vezes tangente vai ficar simplesmente du. A integral ficou simples, com a integral de u a oitavo, menos u a sexta, du, que vai dar 1/9 de u elevado a 9, menos 1/7 de u elevado a 7 mais c. E transformando para x de novo, por essa relação aqui, vai ficar 1/9 de secante a nona de x, menos 1/7 de secante a sétima de x mais c. Essa é a função que você derivar, dá essa aqui. A estratégia é a mesma, não vale a pena memorizar as regras, ele tem regras gerais para quando o expoente é ímpar ou é par, quando os dois são pares, os dois são ímpares. Testa, né? Guarda a secante vezes tangente e verifica se você consegue ver tudo que antecede como secante. Ou guarda a secante ao quadrado e verifica se você consegue escrever tudo que antecede de tangente. Lá no seno e cosseno é a mesma coisa, né? Se você faz um testezinho rápido, você verifica qual que é a melhor substituição, ou se tem, né? Às vezes não é esse o caminho aqui, o único para resolver a integral trigonométrica. Mas esse é um caminho para a gente poder responder essas integrais, que são muito complexas,
Lembrando que a única exceção aqui do que a gente fez de regra foi quando tem só cosseno ao quadrado ou só seno ao quadrado, que tem uma identidade própria para ser respondida. Tem algumas integrais trigonométricas que elas não seguem um padrão, elas têm uma solução para elas próprias. E essa aqui é totalmente contra-intuitiva. A gente já viu até a integral da tangente, né? A gente chamou de tangente de seno sobre cosseno, fez uma substituição, encontrou que a integral da tangente de x é ln do módulo da secante de x, do módulo da secante de mais c. A gente já fez essa aqui anteriormente, acho que foi na aula anterior que a gente fez. Agora vamos achar a da secante. A da secante é uma estratégia que é só para ela que funciona, que é o seguinte. Você vai pegar esse termo aqui, secante de x, que posso pensar que é secante de x sobre 1, e vou multiplicar em cima e embaixo por secante mais tangente. Vou multiplicar em cima por secante mais tangente. E vou multiplicar embaixo por secante mais tangente. dx. Então, introduzi ali nada, né? Introduzi 1. Que é multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo termo, é como multiplicar por 1. Então, a função que era bem simples, né? Pelo menos para dentro integrando, ela vai ficar bem complexa. Como é que vai ficar quando eu distribuir isso aqui? Vai ficar integral. Secante vezes secante vai ficar secante ao quadrado. Secante vezes tangente vai ficar secante vezes tangente. Sobre esse termo aqui. Secante de x mais tangente de x dx. Por que foi interessante fazer isso? Observem, se eu chamo de u o que está embaixo, percebam, essa integral aqui pode ser escrita assim, ó. A integral de 1 sobre... Vou até colocar na ordem aqui, ó. Em vez de escrever secante mais tangente, eu vou colocar tangente mais secante. Para ficar mais evidente o que está acontecendo. Que multiplica secante ao quadrado de x mais secante de x, tangente de x dx. É só escrever assim a multiplicação. Se eu chamo esse termo aqui de baixo de u, tangente mais secante de u, o du dx, a derivada dele vai ser a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, mais a derivada da secante, que é secante vezes tangente, dx. Percebem? Se eu chamei essa parte aqui de baixo de u, o du é justamente isso aqui, ó. A integral fica bem simples. A integral vai ser... Por isso que eu coloquei essa sombra aqui, que é totalmente contra-intuitivo. Não tem que perceber isso, não é simples de ver. A integral vai ficar integral de 1 sobre... Esse termo aqui é simplesmente u. E esse termo aqui é simplesmente du. A função que se eu derivar vai dar 1 sobre u. É ln do módulo de u mais uma constante. Quem era o u? Vamos voltar lá. O u era esse termo aqui. Então vai ficar ln do módulo da tangente de x mais a secante de x mais c. Essa é a função que você derivar da secante de x, é uma daquelas funções elementares que a gente pode ter como resultado, igual a gente tem a da tangente, a gente tem agora a da secante. Mas não é um caminho simples, nem tem uma estratégia que dá para generalizar. Tem que perceber aqui essa relação do u e do du, mas o fato é que a integral da secante é ln do módulo da secante mais tangente, ou da secante mais... da tangente mais a secante. Tanto faz a ordem da soma dentro do módulo. Essas integrais de tangente e secante, é bom saber elas. Se você não souber, você tem que aprender a tirar elas. É simples, a da tangente você chama de seno sobre cosseno e usa a substituição. A da secante é aquele caminho ali. Se você não lembrar, você segue aquele caminho que você encontra o resultado. Para algumas integrais trigonométricas, por exemplo, essa aí, tangente ao cubo. Essa aqui não envolve tangente e secante, mas tem a tangente ao cubo lá dentro. A estratégia é a seguinte. Eu vou isolar o termo lá da derivação perto da integral e vou escrever todo o outro em função da outra função. Então, vou escrever isso assim, ó. Vou escrever a tangente ao cubo como a tangente ao quadrado de x vezes tangente de x dx. E eu posso escrever a tangente ao quadrado, lembrando que secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente, ou seja, tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Eu posso substituir isso lá, escrito da seguinte forma, vai ficar secante ao quadrado menos 1, que multiplica tangente de x dx. Se eu distribuir esse termo aqui para dentro, isso aqui vai ficar a integral da tangente de x secante ao quadrado de x menos tangente de x dx. Bom, é uma integral bem complicada ainda, né? Você chamar, não tem lá o termo derivadinho perto do dx. Se eu chamar alguma coisa de u, está misturado, a tangente mais a secante. Só que eu posso dividir ela em duas. Posso escrever como a integral de tangente vezes secante ao quadrado menos dx
menos a integral da tangente de x dx. Onde essa aqui a gente sabe resolver. É o ln do módulo da secante. E essa aqui sai por substituição, olha. Se eu chamo de u a tangente de x, o du é justamente a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado de x dx, que é esse termo que está aqui. Então a integral vai ficar simplesmente, substituindo para u, vai ficar a integral de u du menos a integral da tangente de x dx. Então essa integral aqui vai ficar, integrando, a integral de u vai ficar 1 meio de u2, e a integral da tangente de x vai ficar menos ln do módulo da secante de x dx, resultado que a gente já conseguiu na aula passada, mais c. Voltando todo mundo para x, quem era u? Era a tangente, vai ficar meio da tangente ao quadrado menos ln da secante de x no módulo mais c. Essa vai ser a derivada da tangente ao cubo. Então, às vezes, a gente vai usar a identidade e também ainda é necessário mexer um pouco na função. Como nesse caso que a gente usou a identidade para poder escrever, aparecer uma secante, distribuiu e depois dividiu ela em duas. E aí, quando dividiu em duas, ficou o integral que a gente já sabia e o integral que a gente resolveu de forma mais simples. Então, os caminhos das integrais trigonométricas existem vários, né? Tem que fazer os exercícios lá da lista que eu vou colocar para ir treinando um pouco esse algebrismo que envolve a trigonometria. Bom, tem um último tipo aqui de integrais trigonométricas que a gente vai ver, que envolve mais uma identidade trigonométrica, que sai dos arcos duplos. Não sei se vocês lembram disso. Você tem lá seno de um A mais B. Isso aqui vai ficar seno A cosseno B mais seno B cosseno A. É assim que você sai dessa soma de arcos para algo assim. Se fosse um menos, se fosse seno de A menos B, o que muda é o sinal do meio. Dá para demonstrar essas identidades aqui. Tem demonstração dela na internet, que não é brincadeira, mas você consegue estender isso dessa forma. E se você colocar um menos, só muda o sinal do meio. Vai ficar seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Normalmente, quando a gente trabalha com trigonometria, volta aparece isso aí, numa soma ou subtração de arcos. O cosseno de A mais B, o que muda nele é o seguinte: quando é um mais aqui dentro, a expressão fica menos e ele aparece cosseno, cosseno, seno, seno. Então vai ficar cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E se for menos, vai mudar o sinal do meio. Vai ficar cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Essas são as identidades para soma e subtração de arco. Tem uma para tangente também, que a gente pode usar aqui no caso, mas para trabalhar com as identidades trigonométricas, com as integrais trigonométricas que a gente vai ver agora, eu vou operar essas expressões duas a duas. Vou fazer a do seno, a do cosseno é análogo. E a ideia é o seguinte: dessa soma de arcos vai sair uma identidade importante para a gente resolver algumas integrais. Deixa eu fazer aqui com seno, a do cosseno é análogo. Você tem ali a soma de arcos, seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E você tem o seno de A menos B, a subtração de arcos, que é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Vou somar os dois membros dessa expressão e vai ficar o quê? Desse lado de cá vai ficar seno A mais B, seno A menos B, somado, mais seno de A menos B, igual. Quando for somado do lado de cá, percebam que esse seno de B cosseno A, seno de B cosseno A, um vai ficar mais, um vai ficar menos, eles vão cancelar. E esses dois termos aqui são iguais. Então vai ficar duas vezes ele. Duas vezes seno A cosseno B. Isso aqui eu quero isolar. Essa expressão aqui que eu quero ter uma identidade para ela. Então vai ficar seno de A vezes cosseno de B. Vou passar dividindo, vai ficar esse termo aqui. Seno de A mais B mais seno de A menos B sobre 2. Então vai ser essa identidade aqui que a gente vai usar para resolver algumas integrais, para trocar um produto dentro da integral por uma soma. A estratégia vai ser essa no mundo das integrais trigonométricas. Quando for com cosseno, tem uma estratégia análoga, em que quando aparece cosseno, cosseno, cosseno de A vezes cosseno de B, você manipulando essas fórmulas de soma e subtração, você consegue todas as identidades.
você vai usar a seguinte identidade. Quando tiver um produto desse tipo dentro do integrando, que é um cosseno de um ângulo vezes um cosseno de outro. A identidade é, deixa eu copiar aqui para não copiar errado, vai ficar cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B sobre 2. Então, quando você tiver um produto de ângulos dentro do cosseno, de cossenos com ângulo diferente dentro da integral, você pode trocar esse termo aqui por esse, dessa forma. Quando tiver um produto de seno vezes cosseno, você pode trocar esse produto por essa soma. A ideia é trocar produtos por soma dentro do integrando. E qual que falta? Se você tem seno A, cosseno B, cosseno A, cosseno B. Ah, tá. E se você troca aqui, se você tem dois senos, se você tem dois cossenos, ou se você tem dois senos. Se você tem dois senos, manipulando essa formulazinha aqui de soma e subtração de arcos, você tem que o seno A, seno B, vezes seno B, pode ser escrito como cosseno de A menos B, mais, menos, aqui que aparece o menos, cosseno de A mais B, isso aqui sobre 2. Deixa eu ver se copiei certo. Vai ficar cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B sobre 2. Então essa é a terceira identidade que a gente vai usar aqui no mundo dessas integrais. Então a ideia é o seguinte, se você tem um produto desse tipo, ou desse tendo integrando, que é um seno de um ângulo, cosseno de outro, ou cosseno e cosseno, cada um com um ângulo diferente, ou seno, cada um com um ângulo diferente, você vai trocar esse produto por essa soma. De modo que uma integral desse tipo você não vai conseguir resolver, mas quando você coloca na soma, ela vai ficar bem mais simples. Então a gente vai precisar dessa identidade aqui para resolver esse tipo de integral. Vamos fazer um exemplo. Então observem essa. Percebam que o que a gente fez até agora, até nesse ponto aqui, o seno e o cosseno, quando aparecia, eles tinham o mesmo ângulo. Né? Então, aí você tentava fazer uma substituição, tentava guardar tentava aplicar uma identidade, mas era um seno de x e um cosseno de x. Aqui tem expressões diferentes dentro do seno e do cosseno. Então são expressões completamente distintas, elas não têm relação entre si. O seno de 4x e o cosseno de 5x não tem relação nenhuma por derivação, por nada. A estratégia que eu vou usar são essas identidades trigonométricas. Vai permitir a gente transformar produto em soma. Nesse caso aqui eu tenho um seno de algo, cosseno de algo. Então a gente vai usar essa aqui. Ó. Então eu tenho que... A identidade é que se eu tenho um seno de um A vezes um cosseno de um B, eu posso trocar isso pelo seno de A mais B, mais seno de A menos B, essa aqui foi a que a gente demonstrou, sobre 2. É essa troca que eu vou fazer. Onde, nesse meu caso aqui, o A é 4x e o meu B é 5x. Então, seno de um ângulo e cosseno de outro ângulo. Desse modo, o seno de 4x vezes o cosseno de 5x, usando essa identidade aqui, pode ser escrito como? Vai ficar o seno de A mais B, onde A é 4x, B é 5x, vai ficar 4x mais 5x, mais o seno de A menos B, seno de 4x menos 5x, isso sobre 2. Então, posso trocar esse produto por essa soma, onde essa soma aqui vai ficar bem mais simples, vai ficar seno de 9x mais seno de menos x sobre 2. Então, eu vou trocar essa expressão por essa soma aqui. Então, essa integral aqui pode ser reescrita como uma integral, só usando essa identidade, de seno de 9x mais seno de menos x sobre 2 dx. Então, tanto faz você integrar essa expressão com essa. Qual que é a vantagem de integrar essa? Porque essa soma eu consigo dividir em duas integrais. Posso tirar esse meio lá de dentro, vai ficar meio, que multiplica a integral de seno de 9x mais seno de menos x dx, ou posso escrever isso aqui como meio, multiplica todo mundo, dividir a integral em duas, vai ficar a integral de seno de 9x dx mais a integral de seno de menos x dx. Então, troquei, dividi essa integral em duas, o meio fica para lá de fora, lá multiplicando. Como é que eu consegui isso? Usando essa identidade aqui. Cada integral dessa aqui eu consigo fazer por substituição. Onde essa aqui eu vou chamar de u o 9x. Se eu chamei de u o 9x, o meu du vai ser igual à derivada disso, que dá 9 dx.
ou dx, que é o que eu tenho lá para substituir, vai ficar igual a du sobre 9. Então essa aqui eu consigo escrever toda em função de u. A outra, não vou chamar de u de novo, porque eu já estou chamando uma coisa de u de 9x, não vou chamar de u de menos x, não. Vou pegar uma outra variável, t de menos x, que isso aqui vai virar um t. O dt dx vai ser a derivada disso aqui, que é menos 1 dx, ou dx é igual a menos dt. Então vou trocar isso aqui por t e isso aqui por menos dt. Como é que vai ficar a integral? Integral, então vai ficar meio, que já estava lá. Essa integral aqui vai ficar seno, ao invés de ser 9x vai ficar igual a u, ao invés de ser dx vai ficar du sobre 9, mais integral de seno, essa aqui ao invés de ficar menos x vai ficar t, e ao invés de ficar dx vai ficar menos dt. Menos dt. Fecha parênteses. Essa integral, deixa eu passar ela para outra folha, vai ficar igual a meio que multiplica. Eu vou tirar esse 1/9 lá de dentro, vai ficar 1/9 da integral de seno de u mais, aliás, menos, né? Vou tirar esse menos 1 lá de dentro, vai ficar menos aqui, ó. Menos a integral de seno de t dt. Então agora ficaram integrais simples. Fechou. Estou integrando ali o que se pede. A integral vai ficar igual a meio, 1/9. A função que se eu derivar da seno é menos cosseno. Vai ficar menos cosseno de u menos cosseno de t. Vou colocar uma constante no final só para generalizar. Ih, tá fora do campo aqui de divisão. Tá. Então eu integrei, aqui ficou 1/9. A função que se eu derivar da seno é menos cosseno. Derivar o cosseno dá menos seno com menos com a mais. Menos, a função que se eu derivar aqui dá menos cosseno de t. Agora eu vou voltar. Lembrando que o meu u era 9x, o meu t é menos x. Então voltando para x, a integral vai ficar igual a 1 meio, que multiplica 1/9, de menos cosseno de u, que era 9x. Esse menos cosseno vai virar mais cosseno de t, que era menos x. Mais uma constante. Vou melhorar aqui essa resposta. Multiplicar isso por meio aqui, vai ficar igual a meio de cosseno de menos x. Esse aqui vai ficar 1/18, com esse menos vai ficar menos 1/18 de cosseno de 9x mais c. Essa é a função que você derivar, dá isso aqui. Então, moral da história. Você encontrou um produto de seno e cosseno dentro do integrando. E os ângulos são diferentes, igual era o caso desse exemplo que a gente fez. Um era o seno de 4x, o outro o cosseno de 5x, ou seja, eu tinha um A e um B, ângulos diferentes. Você consegue transformar esse produto numa soma por essa identidade. Se for cosseno e cosseno de ângulos diferentes, você consegue transformar o produto numa soma com essa identidade. Se for seno e seno com ângulos diferentes, você consegue transformar o produto nessa subtração aqui com essa identidade. Então essa é um múltiplo tipo de integrais trigonométricas que envolve essas estratégias aí de usar identidades trigonométricas para trabalhar o integrando antes e depois fazer a integração tal como a gente aprendeu, seja ela direta ou seja ela fazendo uma substituição. Bom, essas que a gente viu são as integrais mais comuns que aparecem. No entanto, as identidades trigonométricas são infinitas, né? Quando a gente estuda trigonometria lá no ensino médio, você tem quase que um semestre inteiro só para trigonometria, tem um monte de identidade que você vai deduzindo, vai demonstrando ela a partir da fundamental, a partir das operações lá do círculo trigonométrico. Então é bom saber, não precisa saber decorar, precisa saber onde pelo menos as principais tem que saber decorar, precisa saber pelo menos onde consultar. No final do livro do Stuart, eu não sei se no PDF que eu coloquei lá tem. Você tem um resumo bom, a última página do livro do Stuart é isso. Você tem aqui umas fórmulas de trigonometria, deixa eu ver se está saindo aqui tudo. Você tem todas as integrais, tem fórmulas de geometria que ajudam para saber onde consultar. Lá da identidades trigonométricas principais, como é que você sai desses termos. Lei de seno, que é da geometria euclidiana. Vou colocar aqui, vocês podem paralisar o vídeo e
e fixar isso, né? Você tem fórmula de adição e subtração, que a gente acabou de operar com elas, soma de arcos, subtração de arcos, que não é A mais B, mas é X mais Y. Forma de ângulos duplos. A gente usou foi essa aqui, ó, que o cosseno de 2x é igual a isso aqui. Aí a gente conseguiu uma por cosseno ao quadrado. E o cosseno de 2x é esse aqui que a gente conseguiu uma por cosseno ao quadrado. A gente também pode, às vezes, usar essa aqui, ó, que cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Pode aparecer também. Tem que saber consultar ela. É que é essa que a gente deduziu de arco metade, né? A gente saiu dessa aqui e conseguiu usar arcos metade. Nessa aqui, por exemplo, que a gente vai fazer agora, vamos fechar. A tangente ao quadrado, 1 menos tangente ao quadrado, secante ao quadrado, olha o que vai acontecer. Então não vai seguir nenhum caminho dessas que a gente fez até agora. Eu posso, deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Eu vou separar aquela subtração em cima do integrando. Vai ficar integral, deixa eu separar isso, vai ficar esse termo de 1 dividido por ele, secante ao quadrado, menos tangente ao quadrado sobre secante ao quadrado, dx. Eu posso escrever isso aqui assim, ó, integral de 1 sobre secante de x ao quadrado, se eu levar ao quadrado dá 1 ao quadrado de secante ao quadrado, menos tangente de x sobre secante de x, todo mundo ao quadrado, dx. Só reescrevendo a função lá do início. Deixa eu pensar aqui. Secante é 1 sobre cosseno. Então, posso escrever isso aqui assim. Ó. Integral. Vai ficar 1 sobre. Secante é 1 sobre cosseno. Ao quadrado. Menos. Tangente é seno sobre cosseno. Às vezes é interessante escrever tudo em função de seno e cosseno. Acho que esse aqui vai ser o caso. Deixa eu ver se esse aqui vai sair. Secante é 1 sobre cosseno. Ao quadrado dx. Vou pensar aqui. Aqui tem fração sobre fração. Conserva de cima, multiplica pelo de baixo invertido. Conserva de cima, multiplica pelo de baixo invertido. Aqui resolveu, ficou cosseno, simplesmente. Menos. Conserva de cima. Multiplica pelo de baixo invertido. Vai ficar cosseno de x sobre 1 ao quadrado dx. Então aqui eu posso cancelar esse cosseno com esse cosseno. Pensando aqui que eu estou trabalhando sempre com um valor de cosseno diferente de zero, né, para a gente poder cancelar ali. Não tem mais nada ninguém a cancelar. Como é que ficou a função? Só usando essas propriedades de secante ao invés do cosseno, a tangente é seno vezes cosseno. Então aqui ficou só cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Aqui ficou só seno ao quadrado, menos seno ao quadrado de x. Dx. Aqui eu poderia dividir em duas e usar aquela que a gente fez a do seno ao quadrado, já tem até o resultado, e fazer a do cosseno ao quadrado com aquela identidade do arco metade, que foi o que a gente fez no começo da aula. Ou você pode usar isso aqui, ó. Você tem que o arco duplo, o cosseno de 2x, é igual a isso aqui também, ó. Posso fazer essa troca. Você poderia fazer cada uma separada por essas duas aqui, que a gente viu no começo da aula, ou vou usar essa aqui. Cosseno de 2x é exatamente isso. Eu posso trocar esse termo aqui por cosseno de 2x. A integral fica bem simples, né? A integral deu cosseno de 2x dx. Agora, se eu faço substituição, seja u igual a 2x, du igual a 2 dx, ou dx é igual a du sobre 2. A integral vai ficar igual a integral de cosseno de u vezes, aqui virou só u, dx ficou du sobre 2. Vai ficar meio, tirando o meio lá de dentro, de cosseno de u du. Vai ficar meio, a função que sua derivada da cosseno é seno de u, mais uma constante, não pode ter constante nunca. Voltando para x, vai ficar meio de seno de 2x mais c. Então essa é a função que se você derivar, dá essa aqui do início. Então, trigonometria tem que ter essa expertise de usar as identidades, de operar com ela, de saber simplificar. Às vezes você consegue simplificar, às vezes nem sempre é possível, tem que ir por outro caminho. E essas que são as integrais trigonométricas. Então a gente vai continuar vendo as identidades, as técnicas de integração. Na próxima aula eu já vou falar sobre o conceito de integral no ponto de vista físico. Por que a gente estuda integral? Isso aqui é só um monte de conta, né? No ponto de vista matemático não tem grandes utilidades. O que tem importância é porque você vai usar isso em algo.
Então a gente vai ver o conceito de integral de fato, que é o que ele significa fisicamente, o que a gente está fazendo aqui. A gente até viu um pouco na hora que trabalhou lá com deslocamento e distância total percorrida, é uma aplicação de integral. E vão ver mais técnicas de integração e mais usos. Esse aqui é um deles, que a gente vai usar as identidades trigonométricas associadas à substituição, mas também vai poder ser associada a outras técnicas de derivação. Faça os exercícios lá que eu vou colocar na lista e na próxima aula a gente continua com as integrais.